Bom dia a todos, eu me chamo Graziele, sou bolsista PIBIC na Embrapa Pecuária Sudeste, orientanda do Dr. Marcelo, e o tema do meu trabalho é avaliação da viabilidade da espectroscopia no infravermelho próximo para determinação do poder germinativo de sementes de pásparo. O pásparo é um gênero de gramíneas com mais de 350 espécies, sendo cerca de 200 espécies presentes em território nacional. Então, por isso ele possui uma importância ecológica e econômica, especialmente em pastagens de gado e gramado. O Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Pecuária Sudeste, ele conserva cerca de 60 espécies e 550 acessos. Após a coleta das sementes em campo ou em estufa, essas sementes elas são levadas ao laboratório, onde realizamos uma triagem que consiste basicamente em retirar as folhinhas e as sujidades superficiais que vêm do campo, verificar as características morfológicas dessas sementes e verificar visualmente se há presença de fitopatologias. Após essa triagem, as sementes são armazenadas em saquinhos plásticos e em saquinhos de papel. São colocadas dentro de uma câmara fria a 10 graus Celsius. Essas sementes elas podem ficar lá por um prazo indeterminado de tempo. Dentro das rotinas do laboratório de semente está o monitoramento do poder germinativo dos lotes, que é fundamental para a conservação adequada dos acessos. Esse método esse método realizado, ele é um método destrutivo e ele leva cerca de 28 dias para ser realizado. A espectroscopia do infravermelho próximo, ela vem como uma técnica promissora para a identificação de propriedades químicas de alguns materiais. Então, ela usa a luz infravermelha, que vai de 750 a 2.500 nanômetros, isso no aparelho Bushi, Lioflex Solid Bushi. Essas reflexões de absorção e padrão, elas nos fornecem informações químicas sobre aquele material a ser analisado. O que para a gente é bem interessante, se for possível, uma avaliação de poder germinativo, visto que dessa forma as sementes elas não seriam destruídas durante o processo de teste de germinação. Em teoria, as sementes viáveis elas exibem padrões distintos de reflectância e absorvância em comparação com as sementes que são inviáveis, devido às diferenças na composição química. Então, a taxa de germinação ela foi a principal variável no desenvolvimento da avaliação do modelo. O objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial da técnica do NIRS para predizer o poder germinativo das sementes de páspalo e substituir o teste tradicional na rotina do baile. Para a realização desse projeto, nós primeiro realizamos uma separação das sementes xoxas das sementes cheias. Esse processo de separação ele é realizado em um aparelho, que é o soprador de semente. Então, as sementes vazias elas vão subir, enquanto as sementes com maior densidade, que tecnicamente seriam as sementes viáveis, vão ficar embaixo. Aqui, como vocês podem ver, a diferença de uma semente cheia para uma semente vazia. Após a sopragem, essas sementes elas foram levadas para análise em NIRS. Então, foram utilizadas 141 amostras de 100 sementes cada, representando 35 espécies de páspalo. Os espectros das sementes foram coletados utilizando frascos de vidro, como suporte das amostras no espectrômetro Neurflex, da marca Bushi. Após a coleta dos espectros, foi realizada a germinação pelo método clássico. A germinação pelo método clássico ocorreu
com as mesmas sementes que foram utilizadas na coleta de espectros. A germinação foi realizada com o auxílio de uma pinça. Então, foram retiradas 100 sementes, foram colocadas em 2 jarbox contendo papel germinativo umedecido com água. Então, em seguida, esses jarbox eles são mantidos em câmara germinadora sobre um ciclo de 16 horas a 20 graus e 8 horas a 35 graus, o que leva cerca de 28 dias para ser concluído. Durante esses 28 dias na câmara germinativa, essas caixinhas elas são retiradas semanalmente para a realização de uma contagem. Apenas as plântulas com folhas e raízes bem desenvolvidas são incluídas na contagem. São registradas em uma folha de acompanhamento e em seguida elas são descartadas. Para o desenvolvimento desse projeto, após obtermos os resultados da contagem germinativa, juntamos os resultados da contagem germinativa no método clássico e as coletas de NIRS e realizamos um alisamento, uma variação de padrão e uma primeira derivada utilizando os softwares Excel, o Unscrambler e o NIRCal. Esses processos de alisamento eles são realizados para remoção de ruído, remoção de espalhamento de luz e para uma melhor resolução nas bandas sobrepostas e correção da linha de base. Dentro dos resultados, nós obtivemos alguns desafios e limitações, principalmente no método clássico. No método clássico, obtivemos plântulas com desenvolvimento tardio. Essas plântulas elas começavam a ter o crescimento a partir de 28 dias. E algumas plantas apresentavam fungos após serem expostas à umidade e à temperatura da câmara de germinação. Dentro do teste de germinação, nós obtivemos uma variabilidade de 0 a 98% de germinação das sementes, com uma média de 49%, sendo P. georgiense e P. rochaceae as espécies com maior poder germinativo. No gráfico é possível observar os espectros NIRS das amostras de semente de pasto. Esse gráfico é um gráfico mais grosseiro, então foi o primeiro gráfico que a gente obteve pelo NIR após a retirada dos espectros. Esse gráfico é um gráfico que foi realizado após serem realizados os pré-processamentos de alisamento. Então, nesse gráfico a gente consegue observar os espectros após a retirada dos ruídos. Então é possível avaliar nesse gráfico é possível avaliar uma maior variação entre a faixa de 5.100 nanômetros e 5.300 nanômetros. Esse gráfico é um gráfico de scores de fatores latentes. Ele foi obtido a partir do modelo de regressão PLF. As cores elas representam taxas germinativas distintas. É possível observar que as amostras que têm características parecidas, elas ficam mais próximas. E amostras que têm diferentes tipos de características, elas se afastam. Então, as amostras de maior poder germinativo, elas ficam bem próximas umas das outras. E as amostras que apresentaram um menor poder germinativo, elas não ficam agrupadinhas. É possível observar que elas ficam mais espalhadinhas ali no gráfico. Esse gráfico ele mostra o modelo que foi construído. A gente pode observar que foi utilizada toda a faixa de 0 a 100%. Então, toda essa faixa de 0 a 100% de germinação, a gente conseguiu fazer uma exploração. Como vocês podem observar ao redor há uma maior variação da baixa taxa germinativa e o modelo parece desempenhar melhor quando há uma maior taxa germinativa.
Então, essa linha na diagonal, ela é um indicativo da capacidade do modelo. Então, ela representa o modelo que foi criado. Obtivemos um resultado, os nossos resultados gerais do desempenho do NIRS foi um R² de 0,655, que é o coeficiente de determinação, que indica que o modelo ele explica 65,5% da variabilidade dos dados. O RMCEP que nós obtivemos foi de 17,2, que é a raiz quadrada do erro, que é a raiz do erro quadrático médio de previsão. Ele indica o erro médio das previsões feitas pelo modelo em unidade de variável predita, que foi a taxa de germinação. E o CEP nós obtivemos foi de 17,8. O CEP é o erro padrão de previsão, que indica que esse modelo, após ser utilizado novamente com outra amostra, ele pode ter esse erro de 17,8. Ele pode ser um erro para mais ou para menos. Esse gráfico ele mostra basicamente o que foi dito anteriormente, de acordo com a legenda, e basicamente simplifica como funciona o nosso modelo. Como dito anteriormente, a linha na diagonal representa o modelo e os pontinhos ao redor são as amostras, no caso, os resultados de germinação que a gente obteve no laboratório. Com isso, concluímos que o NIRS ele é uma alternativa viável para a determinação do poder germinativo das sementes de pasto. Ele pode substituir o método tradicional com precisão adequada para o uso do BAG, principalmente quando nós não temos a opção de fazer o método clássico, porque algumas sementes podem estar entrando em extinção, ou a gente pode ter em pouca quantidade no BAG, então não é interessante fazer o teste clássico por ele ser um teste destrutivo. O modelo no laboratório de semente, ele demonstrou ser melhor por ser mais rápido e por, como dito anteriormente, não ser um método destrutivo. Ele é um modelo que pode ser utilizado na triagem das amostras e possui uma precisão e uma exatidão similar ao método clássico. Então, ele é adequado para variações da rotina do BAC. Para uma possível melhora no modelo, nós recomendamos o aumento dessas amostras. Aqui eu coloquei disponível minha bibliografia e eu agradeço primeiramente ao meu orientador geral, Dr. Marcelo. Também agradeço sobre as orientações e sobre a análise dos dados do NIR, Dr. Avelardo. Agradeço a colaboração do Victor Rogério e aos demais colaboradores. E também agradeço a Embrapa Pecuária Sudeste e o CNPq pelo apoio.